Fala galera, boa noite para quem é de boa noite. Nossos caríssimos comentaristas aqui do nosso Arena Pão de Queijo, quase oficialmente o nome do nosso podcast, Pedro San, atleticano. Fala, Pedro San. Fala, Xaxá, como é que tá, mano? Beleza, tô bom demais. José Ferreira, Galocura ali de frente, Opa! tranquilo? Fala comigo, tamo junto, Tamo Charles, Daniel junto, e isso Pedro Santos. aí. Não, bacana, galera. Então, no podcast passado, nós encerramos o assunto, né, da pandemia que nós estamos passando, né? Já passou 9 dias desde o nosso podcast, os casos, infelizmente, aumentando, e a pandemia está longe de acabar, e já tem um tempo que ela já começou, né? Então, a gente já começa a entender que não é simples e está afetando muitas coisas num âmbito muito grande. Inclusive o esporte, né? A gente teve aí as Olimpíadas adiadas, né, para o ano que vem, mais de um ano, né, em relação ao período normal, Eurocopa, Copa América, Campeonato Mineiro bem difícil voltar, e assim, vamos então comentar aqui, caras, o que o coronavírus vai trazer para o futebol daqui para frente. Eu tenho pensado, vou tacar aqui no assunto na mesa, que eu tenho pensado o seguinte, que a tendência, eu estava lendo hoje, por curiosidade, assim, no Google Docs, eu acho, né, que o Ancelotti, saudoso, não, o grande técnico Carlo Ancelotti, que já está decaindo, já está estilo Vanderlei Luxemburgo, ele falou que com essa agora o futebol vai voltar a ser normal em relação às cifras, em relação às transações, salários, calendário vai ser um pouco mais folgado, vai ter tantos jogos, vai ter uma margem de erro para poder mudar a data e tal. Então, esse é um dos efeitos, né, do coronavírus em relação ao futebol. Eu queria saber com vocês aí, queria que vocês comentassem a fala do Ancelotti mundial, e depois a gente comentava aqui em relação ao nosso time das Alterosas. O que vocês acham mesmo? O grande galão da... eu acho super importante, a gente sempre ouviu como Carlo Ancelotti. Eu acho que sem dúvida vai entrar no hall dos grandes da história, né, do mundo, embora a hora de todo mundo, acho que começou a chegar de uns anos para cá, está numa decadência, mas a história dele é incrível, é muito grande. E assim, enfatizando, Charles, que você falou aí do coronavírus, você fez muito bem a introdução. Acho que a gente, antes de tudo, o coronavírus, assim, como um acontecimento histórico, uma coisa que poucas gerações presenciam, e nós, de certa forma, a primeira sensação que, infelizmente, está vivenciando, que é um acontecimento histórico que vai realmente mudar aí a direção do mundo. E como você bem introduziu, ele transcende o futebol, mas ele pega de cheio o futebol. O esporte em si já foi totalmente afetado. Coisas milionárias que giram muito dinheiro. O Wimbledon de tênis foi cancelado. Só para citar mais alguns, né, além daquele seu. Fórmula 1, NBA. Então, são uma coisa que transcende muito futebol. Olimpíadas, né? E assim, o coronavírus por ser um acontecimento histórico, desse que a gente acontece de vezes e nunca, de anos e anos depois, isso prevê o que vai. Agora a gente pode imaginar no que é o nosso específico no futebol. Então, o que a gente vai, né, tentar fazer hoje é ver mais especificamente no futebol brasileiro e mais especificamente ainda o Galo. O que pode esperar depois? O que, já que ele está posto, né, o que a gente vai poder vislumbrar de benefício, já que parou mesmo, é um caminho sem volta. Então, acho que o nosso assunto hoje vai mais ou menos por essa... e você, Pedro Santos? Tem a acrescentar aí? Eu também acho que, assim, é uma nova... A gente pode experimentar uma nova forma de ver o futebol, que realmente
as cifras do futebol, elas foram aumentando de uma forma que hoje o Galo tem um técnico que, né, ele, a comissão técnica, recebe 1.200.000, né, por mês. Isso, assim, isso era impensável para um time brasileiro até poucos anos atrás, poucos mesmo, assim, sabe? E eu estava até vendo, né, uma matéria que fala da desvalorização dos times, né, no período da quarentena. Então, segundo essa matéria, o Galo caiu cerca de 20%, né, o elenco do Galo, né, a desvalorização foi de 20%. E a gente tá vendo isso acontecer, os clubes alertando sobre isso, que não aguentam ficar sem, né, um longo período sem os jogos, e a gente vai ver o que os clubes vão passar a fazer. Por exemplo, o Cruzeiro, né, que entrou numa crise e falou com os jogadores, o teto agora é 150 mil, né? Então, é interessante a gente pensar o que a gente vai tirar de bom disso, né? Que é a redução de salário de jogadores, que é absurda, né, gente? E só complementando um pouco, assim, isso a gente está mais focado no Galo, mas isso a gente não pode esquecer que é uma tendência mundial. Clubes, assim, inimagináveis da gente ficar com situação financeira crítica, como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, já anunciaram que vai ter redução porque não vão honrar da maneira que estava. Então, receitas caiu de onde assim, a gente, de repente, não esperava. Então, essa desvalorização é uma coisa que transcende o futebol brasileiro, uma coisa geral. E todos vão sofrer com isso, de alguma forma. Não, o que eu acho é o seguinte, vamos dar um tipo de acontecido aqui. Os clubes do interior, eu acredito que os clubes do interior, Vila, Coimbra, enfim, Caldense, esses clubes eles vão passar por um período sabático, né? Não vai ter competição, não vai ter receita, não tem de onde entrar. CBF, eu duvido muito que ela vá fazer algum sacrifício para poder trazer, por exemplo, a Série D e a Série C sustentável. Não vai acontecer isso. Acho bem difícil. E os clubes da Série A, cara, os que não têm um aporte financeiro tão grande, que é o caso do Galo, Cruzeiro, eles vão sofrer bastante. Primeiro, jogadores vão se lesionar de uma forma absurda, porque vai ter que ter a pré-temporada de novo, ou vai ter que ter um recondicionamento físico. Vai ter aquela quebra de ritmo, né? Então, quem estava entrosado não está entrosado mais. A conta não vai fechar, então vai ter salário atrasado. Bem provável que o Galo passe por isso. E nós vamos ver, cara, um campeonato brasileiro bem tocado, sabe? 0-0, 1-1, gente machucando, gente não jogando bola porque não está recebendo. Então vai ser um mini caos que nós vamos passar, eu acredito. Olhando o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro não vai sofrer tanto, não vai ter tanta, não vai cair tanto quanto, por exemplo, o Galo, porque o Cruzeiro já não está grandes coisas mesmo. Então, eles estão com um salário baixo, já não tem receita, então eles já trabalham com o pior há muito tempo. E o Galo não. O Galo, imagina-se que ele ganharia o Mineiro, a Copa do Brasil e Sul-Americano, imaginava-se que, enfim, ia avançar um pouco mais. Então, aquele cenário ruim que nós víamos lá atrás, em janeiro, com o Conselho aprovando aquele orçamento, que tinha que ter 3 vendas, ou 2 vendas, se não me engano, né? Vendas tops. Então, a gente vai ver um cenário do Galo bem complicado. Corinthians também vai ser um time que vai sofrer muito. O Corinthians tem um elenco com salário alto, não tem mais a Libertadores. Então, assim, a gente vai ver aí os times passando por maus bocados mesmo. E em relação ao que o Antilote falou, cara, eu acho que já passou da hora
da supervalorização de atleta. Eu não acho justo, igual você falou, Pedro, o São Paulo ganhar 1 milhão. Não dá, isso não dá. O Ronaldinho Gaúcho ganhando 1 milhão, você até entende, porque o cara foi 2 vezes melhor do mundo, mas o São Paulo não dá. Por mais que ele seja um técnico pra frente e tal, não sei o quê. Então, eu acho que daqui para frente os clubes vão começar a pensar. Esses contratos de alto risco eles serão mais avaliados, serão colocados mais riscos nele que antes, e essa galera não vai receber tanto igual recebia, não. E até mesmo a forma como o futebol é consumido ela vai mudar muito no início. Eu acho que vai ter o retorno aí do pay-per-view um pouco, né? A galera vai estar com meio receio de aglomeração ainda, não todo mundo, mas uma grande parte. Os estádios vão permanecer um pouco vazio, a galera vai meio que aos poucos voltando, né? E a gente vai mudar também, né? Nossa rotina vai mudar. Então, eu vejo esse cenário: salário atrasado e caos nos clubes, na conta dos clubes. Eu concordo, essa coisa, esse termo que você Charles do mouse, ele é, de certa forma, inevitável. Eu concordo também com essa coisa de os estádios, quando voltar, não vai ser a mesma coisa. Muitas pessoas sei, isso pode se tornar uma tendência que vai se alongar. Então, a chance de ver os estádios vazios vai ser muito grande. E outra, hoje, no dia de hoje, 13/4, eu estava lendo a reportagem do Globo Esporte. A CBF está se reunindo algumas semanas já, e como tem que ser, né, com representantes de clubes, médicos do esporte, traçando um panorama de como deve voltar. E uma das propostas, segundo a CBS, não vai ser imposto, vai ser uma proposta que vai precisar de aprovação dos clubes, é que quando o futebol voltar, espera-se em maio ou junho, que ele vai voltar mais de portões fechados, sem torcida, encerrar os estados principais, para aí sim ter condições de iniciar o brasileiro. E uma outra, um importante deste documento é que vai, de certa forma, pelo menos nesse momento de agora, alterar um pouco as leis, né, que tange de futebol, que hoje são 72 horas de uma partida até outra. Então, tentando flexibilizar entre 72 e 48. Ou seja, acontecer de ter jogo de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias. É para conseguir terminar o campeonato em dezembro, o brasileiro. Então, vai ser aquela de jogo em cima de jogo. Inevitavelmente vai ter lesões em cima de lesões. E vai ser um campeonato totalmente atípico. Então, aí que eu acho que solta o nosso gancho aqui para a gente começar a tentar imaginar como os clubes agir a isso. Quem vai levar alguma vantagem e quem vai levar desvantagem essas inevitáveis novas regras, pelo menos momentâneas, mas muito reais. Bom, para mim, quem que vai... Eu acho que a questão nem é muito quem vai levar vantagem. Eu acho que quem vai levar menos desvantagem, né? Eu acho que Flamengo e Palmeiras têm uma forte financeira muito grande. Eles vão conseguir manter aí um alto nível, salário em dia, aquela coisa toda. Estão em todos os campeonatos. Tem plantel recheado de craque. Então, se o jogador machuca, o outro entra e está no mesmo nível. Então, o Palmeiras e o Flamengo vão continuar. Assim, e talvez o Grêmio. Agora o resto, cara. O resto eu já não caso 25 centavos. Vai ser machuca um craque, machuca um cara importante e o reserva não vai entrar, não vai dar conta. E talvez até a disparidade que a gente está comentando do Flamengo e Palmeiras, outros times vai aumentar. Então, eu penso assim. Olha, eu concordo
O Grêmio eu já não sei. Eu concordo no Flamengo e no Palmeiras é por uma questão assim específica, né? O, vamos dizer assim, o pé do futebol. Aí sempre foi, né? Que seria o tático e o físico. Eu acho que o Flamengo, principalmente, e o Palmeiras, que é quem mais está chegando ali perto, quem está se distanciando um pouco dos outros, o Flamengo já se distanciou de certa forma e o Palmeiras está se distanciando, são que possuem mais equilíbrio nesses três quesitos. Técnico, físico, estão na frente. Agora, com essa parada, vejo que o técnico, é que é a coisa da qualidade, né, dos jogadores, quem está melhor vai se manter melhor. Já o tático e principalmente o físico vai ser uma oportunidade daqueles que largaram atrás conseguir alcançar o mesmo nível. Porque, inevitavelmente, este vai ter uma espécie de 2000/2. Então o ano vai começar de novo para todo mundo. No caso específico do Galo, eu vejo que nessa questão de se igualar nesses dois quesitos, o físico e essa parada vai ser, de certa forma, vantajosa. Porque, como o São Paulo chegou aí com a coisa andando, o São Paulo ia ter que dar manutenção e vir andando, enquanto os outros já tinham uma espinha e ia só evoluindo. Hoje o São Paulo vai poder começar do zero. Vai ter a desvantagem, é claro, de contratações que eram um desejo de investidores, né? Promessas que iam injetar dinheiro e realmente contratar. Vai ter dificultadores, como o calendário europeu provavelmente vai ser estendido. Então, quando o jogador ficar livre na Europa, ele vai chegar aqui no final do ano, já não adianta mais. Contratar no mercado interno também vai ser muito difícil, porque o dinheiro realmente vai ficar escasso. Talvez as contratações elas vão ser baseadas em trocas, né? Talvez o 2 em 1 ou 1 em 1, pode ser que aconteça isso. E você comentou de São Paulo, né? Um ponto interessante que você comentou aí, né? Que ele vai estar agora no mesmo nível, entre aspas, da galera que está começando, que está todo mundo começando. E também mais um ponto é que a pressão sobre ele vai diminuir, vai ser menos ainda, né? Porque ele já vinha com aquela assim de, pô, é São Paulo, ele veio, já pegou o bonde andando, agora tem que dar tempo para ele, tal. E agora com essa parada, mais ainda, né? Tipo, nossa, São Paulo, ele dá 3 seguidas, pô, lógico, dá no Dani, os caras estão jogando, mantém o São Paulo, ele é caro e tal. Acaba que ele vai ter um tempo, assim, dessas duas formas, tanto para poder trabalhar e o tempo com a torcida ali, a imprensa em si, né? Eu acho o seguinte, cara, que por mais que é uma hipótese o Flamengo e o Palmeiras conseguirem sair bem, a gente tem que pensar o seguinte: os jogos do Flamengo em campeonato carioca lá tava dando cifras astronômicas, assim, tipo assim, para um campeonato, né, estadual, assim. Então o Flamengo tava ganhando muito dinheiro com bilheteria, o Palmeiras estava, né? Eu fiquei pensando, logo que foi cancelado, né, era o jogo do Galo contra o Vila Nova, que teve o jogo, mas de portões fechados, eu pensei, cara, como que isso impacta financeiramente para o Vila Nova, que passa, vamos dizer, um ano esperando, né, o confronto contra o Cruzeiro e o Atlético. E aí... jogo, né? Eles veem isso como aquele jogo é aquele jogo, é o jogo. É o jogo para pagar as contas de uns 3 meses, sei lá. Então eu fiquei pensando, cara, na situação assim, dos dirigentes, que às vezes o dinheiro dos ingressos já estava caindo na conta deles e eles já pagando a conta de luz, pagando os funcionários lá do time, e aí de repente fala assim, não, tem que devolver o dinheiro para quem comprou o ingresso, sabe? Então assim, eu fiquei pensando nisso. E aí eu penso isso também sobre o Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras teve um investimento muito grande da Crefisa, mas o Palmeiras também, com a construção do estádio,
começou a ganhar muito dinheiro, né? O Flamengo estava ganhando uma bilheteria gigantesca. Então, a partir do momento em que fala assim, ou vai ser portões fechados, ou mesmo que seja aberto, a torcida não vai comparecer em grande número, né? E aí os patrocinadores já quebrando contrato e tal, como que o Palmeiras e o Flamengo vão fazer para pagar a folha milionária que eles têm, como o Galo também tem. E aí, nesse sentido, o Cruzeiro ele lucra em duas coisas. Primeiro, que ele já estava trabalhando por baixo, né? Então, assim, a folha já estava bastante enxuta. E outra coisa, eu acho que até desvia um pouco a atenção do Cruzeiro, porque qual que era o principal problema do Cruzeiro nessa crise de corrupção que eles estavam enfrentando? Não conseguir empréstimo, cara. Porque quem que estava afim de emprestar dinheiro para o Cruzeiro, sabe? E eu acho que essa pausa vai tirar um pouco do holofote em cima do Cruzeiro, assim, em tudo, assim, seja na mídia, seja com os bancos, né, com quem vai emprestar. Então, assim, o Cruzeiro tende a sair muito bem, assim, dessa fase, enquanto os times como o Atlético, o Flamengo, o Palmeiras, que estão com investimentos muito grandes, vão ter dificuldade, na minha opinião, para arcar. E aí, né, falando dos times do interior, por mais que a vida deles seja muito difícil, até por isso, né, muitos contratos se encerram aí em abril, em maio, mas, ao mesmo tempo, vamos dizer, esses times, de certa forma, sei lá, eles podem, vamos dizer, dar calote nos jogadores deles, sabe? Eu acho que é mais fácil eles darem calote do que o Galo. O Galo, se deixar de pagar um medalhão, o cara dá um grito na imprensa. Esses jogadores aí, se eles ficam sem receber e depois, na hora que volta, o time volta a pagar eles não vão deixar o time por isso, sabe? Na minha opinião, esses jogadores do interior que estão buscando visibilidade em times grandes e tal. Então, assim, eu não sei se o Palmeiras e o Flamengo vão sair tão bem assim, não, sabe? Eu concordo, até porque a questão que eu levantei, assim, na minha opinião, o Flamengo e o Palmeiras vão continuar na frente. É só que eu tava vendo os dois, o Flamengo mais na frente ainda, como assim, estavam se distanciando mais. Eu acho que quando voltar, eles vão voltar na frente, mas o espaço vai cortar. Exatamente por essa questão que eu levantei do tripé do futebol, quem decide se os outros vão poder chegar muito mais perto, ou até de certa forma igualar, e para essa questão financeira também, porque quanto maior a receita, com mais dificuldades também vão ter para pagar. Como eu, no começo, clubes que a gente imaginava que ia falar em dificuldades financeiras estão falando, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, os ingleses, né, que a gente caminhão de dinheiro, estão reduzindo salário. Que os caras lá, eles vendem os ingressos no início da temporada, né? A pessoa compra um pacotão lá e vai em todos. Então a receita já tem dinheiro no caixa, o resto que eles têm é lucro. Tipo isso. Os times da Premier League tem time que reduziu o salário em 70%. Aí tem a questão de lei, imagino que na Inglaterra 70%, é muita coisa. E para chegar a tomar essa que realmente não tinha outro jeito, né? Ou faz isso, não tem jeito. O Barcelona falou que Messi, essa a gente vai ter que cortar. E assim, voltando para cá, igual o Pedro levantou a questão do Cruzeiro, eu acho que financeiramente o Cruzeiro vai ser um dos que menos vai sentir, porque já estava ali jogando no mínimo, né? Jogando no osso. Agora, eu tenho uma opinião, só uma expectativa também, especulação, que a gente não sabe. Eu acho que, futebolisticamente falando, que o Cruzeiro pode sair prejudicado. Como? Eu imagino assim, é novidade o Cruzeiro jogar a Série B, como foi para os outros 9, né, os grandões que foram, e alguns assim, com mais tarde, agora muitos, essa nova investida, essa nova empreitada não foi tão quanto, olhando hoje para trás, pareceu ser. O nosso Galo, por exemplo, chegou lá na 13ª rodada em 11º, 12º. O Vasco, em uma das quedas, ele voltou em quarto. O Inter
quando ele caiu recentemente, ele correu sério o risco de não subir. Faltava 8 rodadas, ele começou a perder os times encostados. Então, assim, ele remou até o final para subir e não foi campeão. Então, onde eu quero com isso? Como o tempo vai ser curto, o Cruzeiro pode correr o risco. Se começar uma Série B mal, quando, de certa forma, acordar, quando ele resolver se impor pela camisa, pela eleição, pode ser tarde demais. Não vai ter aquele tempo que o Galo teve de começou mal, mas tinha um longo tempo. Tinha o segundo Começou mal, estava né? em maio, junho, tinha um meio do ano, tinha meses para se recuperar. Se o Cruzeiro começa mal 2 meses, só vai ter mais 2 meses para frente. A chance disso virar uma bola de neve é muito grande. Galera, só um grande parênteses, até fugindo do assunto, mas tocando questão Cruzeiro, nós 3 aqui atleticanos, nós podemos falar. Se o campeonato atrasar demais, o aniversário do Cruzeiro é bem no começo do ano, eu acho que 2 de janeiro, alguma coisa assim, né? Se o campeonato atrasar demais, o Cruzeiro comemora o centenário na Série B, tá? Subindo ou não, ele comemora o centenário na Série B. Não, e outra coisa, eu tô olhando o calendário aqui, dia 2 de janeiro de 2021, dá num sábado. Pode acontecer ele jogar no sábado, no dia do aniversário dele na Série B. Sábado de aniversário. Pois é. Vai ser épico. Aquele jogo, ainda pode ser um jogo pelo calendário, né? Tipo, imaginamos que janeiro ainda tenha brasileiro, não sei como é que vai comportar, né? Mas pode ser aí, imaginando um cenário muito bom, um jogo que ele não subirá no aniversário do beleza? Isso é bom demais. Pô, eu tava pensando aqui uma coisa, cara. Tipo assim, eu tava o Tardelli jogando, fazer gol, tava querendo ver muito o Sampaoli e tal, aquele negócio todo. Mas teve um cara que era uma contratação bombástica. Eu acho que é a terceira contratação mais badalada do Galo nesse ano, né? Depois do São Paulo e do Tardelli, é o Alexandre Matos, né, cara? O Alexandre Matos chegou no meio da pandemia, inclusive não teve nem coletiva de imprensa. Teve uma live da imprensa, né? Ele nem... E vocês acham que ele tá com a mão coçando para poder gastar o dinheiro do Galo? O que vocês acham que ele tá pensando? Ou será que ele tá trabalhando? Será que esses caras estão de boa? O que você acha? Olha, o Alexandre Matos, assim, ele nunca me esperança, não. Desde a época de Cruzeiro, principalmente no Palmeiras, é uma coisa de torcedor, de identificação. Eu olho para ele, não me inspira confiança. Agora, a gente, depois com o Maluf, né, infelizmente se foi, daquela forma que foi, né, coitado, acabado, a gente não conseguiu se acertar com o diretor de futebol. Não conseguimos. E o Alexandre Matos, quer não, embora isso é uma questão pessoal, eu olho para ele, não me inspira confiança, é o que tem de melhor no mercado. Não tinha outro. Então, é uma aposta alta. Ele, na função dele, era um Sampaoli. O que tinha disponível era o melhor. E, assim, é aquela coisa. Eu puxo muito, lá no ano de 2013, uma frase do Marco Antônio Blu, lá da Itatiaia, quando o Galo anunciou como fornecedor de material. Que a torcida não gostou, que tinha expectativa de Nike. Aí ele falou, gente, a torcida vai chiar antes. Quando lançar a camisa, vai comprar, seja Nike, seja Adidas, se tiver escrito Boycott Fashion, a torcida vai comprar, porque a torcida vai é naquele significado, é o escudo, é a camisa, então não interessa. Então, quando o Alexandre Matos chegou, é isso, eu não passar confiança, mas já que veio, eu prefiro acreditar que ele veio é o melhor aí, é o mais badalado, com esse respaldo todo e que vai fazer um grande trabalho. Eu acho, assim, a gente até citou o Maluf, né? O Maluf teve uma história pelo Cruzeiro, né? E depois veio para o Galo e, né, encaixou muito bem e tal. Mas eu acho que cabe um episódio do nosso podcast para falar sobre isso, né? A paixão versus o lado profissional, assim, porque realmente o Alexandre Matos, ele não me inspira
confiança nenhuma, assim. Eu acho que ele é um grande gastador, né? O Cruzeiro, eu não sei o quanto que ele tem de responsabilidade nessa crise que o Cruzeiro entrou, mas o Palmeiras também, ele tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras, ele tinha liberdade para gastar, né? E o Galo, a gente, até olhando o exemplo do Cruzeiro, a gente fica com medo do Galo começar a gastar demais, né? E entrar na mesma crise. Então, assim, eu tenho muito receio do Alexandre Matos, principalmente com essa crise. Eu acho que ele pode, sim, não pensar, até por não ter essa ligação afetiva com o Galo, eu não sei quanto que, né, o lado profissional dele querendo mostrar serviço vai influenciar muito negativamente, né, nas contas do Galo. Eu tenho bastante medo. Falando um pouco do nosso saudoso Maluf, né? Maluf, ele trabalhou no Galo antes de ir pro Cruzeiro. Então, tipo assim, ele já tinha uma história com o Galo. Ele veio na época se não me engano, vou até olhar depois aqui, mas eu acho que ele estava na época do Ramon Marques Guilherme. Eu lembro do nome dele. Teve uma passagem do Galo, acho que era Paulo Cury, o presidente. Acho que ele ficou 1 ano, foi pro Cruzeiro, ficou muitos anos no Muito Cruzeiro, tempo, ganhou muita coisa, cansou de enfiar o ferro no Galo. Aí ele voltou, porque o Calil, tipo, assumiu de fato a presidência, né? O Calil pegou a presidência do Galo naquele cambalacho todo, dos dias saindo. E aí, na hora que ele assumiu de fato o mandato dele, ele trouxe o Maluf. E aí o Maluf voltou com tudo, né? Só que, se você conta essa história para um cara em 2009, acho que o Maluf voltou em 2009, não 2009, que veio com o DNG, né? Se você conta para um atleticano a história do Maluf em 2010, o cara vai falar assim, pô, o cara ficou 8 anos no Cruzeiro agora, tava no Galo, foi pro Cruzeiro, agora voltou pro Galo, esse cara não é nada, não. Então, assim, cada pessoa tem uma trajetória. E você pegar o Alexandre Matos lá em 2011, 10, na mesma época que o Maluf voltou, o Alexandre Matos estava começando no América. E o América estava naquela de subir da C para B. Então, cada um tem uma história, cada um tem um trajeto, e depende da pessoa o que ela vai fazer. Né? Aí o Alexandre Matos ganhou com o América, subiu para a Série A, veio para o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, foi o Palmeiras, ganhou muita coisa, na polêmica ou não, e agora foi pro Cruzeiro, ficou 2 dias, e agora tá no Galo. Então, assim, vamos aguardar, não igual a Nils fala, né, mas vamos aguardar de fato o trabalho dele. E é aquela coisa, tem que ver qual vai ser a dele. Não vai ser, a gente não tá com uma Crefisa, a gente está com mais ou menos um mês de para poder gastar e tem que se reinventar. Se ele ganhar um título com o Galo aí, ele vai mostrar que ele realmente é um cara diferenciado. Se não, ele vai ficar com aquela sina de cara que gasta muito, né? Então, a gente vai guardar aí como que vai ser essa questão. Então, galera, considerações finais aí em relação ao Alexandre Matos. A gente pode até falar um pouco mais sobre ele depois, falar um pouco do Maluf, e até falar de algumas pessoas que passaram no Galo, deixaram história, né? Vanderlei, fez gol de Costa, que é a garanta. Então, eu queria que vocês falassem as considerações dos nossos temas aí, do coronavírus e Alexandre Matos, bem aleatório, Fernando. Consegue unir os dois assuntos com uma fala de 5 segundos? Ok, então, né, nosso podcast de hoje foi trazendo expectativas, porque, de certa forma, imprevisíveis, muito imprevisível que vai acontecer daqui para frente com o futebol. Então a gente está aqui, sabe bem o que vai acontecer com o Galo, mas a gente vislumbra aí que essa parada, já que vai afetar todo mundo, o Galo tem a possibilidade de ser um que vai ser menos afetado, pode tirar algum proveito, vai ser mais prejudicial para quem já estava na frente, Flamengo e Palmeiras, e para aqueles como o Galo que estava na meiuca, é porque
ajude acho que um pouco mais perto daqueles. Só que sem esquecer a dificuldade que vai passar. Então, acho que hoje entramos também na coisa do Alexandre Matos e tal. Eu acho que a palavra é responsabilidade, né? Eu acho que o que a gente pode extrair desse podcast de hoje é isso, que tanto o Galo quanto o Alexandre Matos vão ter que ter responsabilidade para não acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Não entrar nessa crise que o Cruzeiro entrou e eu acho que o resumo de tudo, eu acho que é isso. Então, só uma perguntinha rápida para vocês dois aí, cada um fala uma vez. Se não tivesse a parada do coronavírus, o Galo era campeão mineiro? Sim. Sim? E você, Pedro? Sim. Com o São Paulo, sim. Olha, você tremeu, hein? Olha lá, hein? Você tremeu, hein? Então, galera, eu acho também que o Galo ia ser campeão mineiro. Ia ser um jogo duro com o América. O América tem um time legalzinho. Mas no final das contas, o Galo ia mostrar que o América sempre é e sempre será o freguês do Galo, assim, conclusivo. Então, galera, fica assim, podcast número de 002 nosso aí. Estamos no fim. Acredito que na semana que vem a gente possa falar um pouco mais do Alexandre Matos, ou até mesmo um pouco mais das histórias aí dos grandes jogadores, dirigentes ou pessoas, personalidades famosas que passou com o Galo. Então valeu, galera. Um abraço para vocês aí. Valeu, um abraço.